E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura? Na nossa quarta aula do curso de Patologia, vamos falar um pouquinho agora sobre as adaptações celulares. Na aula passada, eu deixei para vocês algumas pequenas informações sobre o que acontece com uma célula no momento que ela se é exposta a um certo estímulo. Então, nós temos condições de hiperplasia, hipertrofia, atrofia e metaplasia. Então, nessa parte de adaptações celulares, nós vamos definir esses conceitos para vocês, vamos explicar com um pouco mais de detalhes, que isso também vai servir para a gente dar seguimento aí no curso de patologia, beleza? Então, nessa aula a gente vai discutir um pouquinho sobre a definição e conceituação de hiperplasia, falar um pouquinho das condições para o desenvolvimento da hiperplasia e, por fim, mostrar os mecanismos celulares envolvidos para o desenvolvimento da hiperplasia, beleza? Então vamos começar aqui conceituando a palavra hiperplasia, né? É um termo cunhado de dois termos específicos, hiper e plasia, onde hiper significa grande, plasia significa proliferação, grande proliferação. Então, se a gente começar a interpretar esse termo, a gente vai ver que a hiperplasia nada mais é do que um aumento da proliferação celular. Portanto, para ter uma definição mais completa, a hiperplasia é um estímulo que pode ser externo ou interno, que sinaliza para a célula-alvo iniciar ou aumentar sua proliferação. Existem células que têm uma proliferação estacionada, ou seja, ela se encontra a nível G0, ou seja, ela não se prolifera, e aí ela pode ter um estímulo para começar a proliferar. Como também existem células que proliferam intermitentemente, independente de sinalização, mas, em algumas ocasiões, necessita haver uma sinalização para que a sua proliferação aumente. E quando a gente fala das condições para ocorrer hiperplasia, né, nós temos duas condições ou dois tipos de hiperplasia que a gente pode estar evidenciando, que é a hiperplasia fisiológica e a hiperplasia patológica. Começando com a hiperplasia fisiológica, nós também teremos duas condições, que é a hiperplasia compensatória, onde nós vamos ter um aumento da multiplicação celular após um dano. Então, uma célula que inicialmente não se replicava, sofreu um dano, ela passa a se replicar. Ou uma célula que já se replicava, sofreu um dano, começa a se replicar com mais intensidade. Como também a hiperplasia hormonal, que basicamente procura aumentar a capacidade funcional do tecido. Então, basicamente não sofreu nenhum dano, nenhuma lesão, mas ele precisa aumentar a sua demanda. Então, nós temos uma hiperplasia hormonal. Nós vamos entender o que é isso. Começando aqui com a hiperplasia compensatória. Vou dar um exemplo para vocês entenderem com mais detalhes o que significa isso. Então vamos pegar aqui o fígado. Os hepatócitos são as células mais lábeis que nós podemos encontrar, ou seja, são células que se adaptam a condições diversas. E no fígado, estas células, quando o fígado está íntegro, elas não se replicam. Nós chamamos de célula quiescente. É uma célula que está no estado G0, não se replica, mas quando é feita uma lesão, principalmente lesão de ressecção, se tira um pedaço do fígado ou uma lesão que degenera uma porção do fígado, geralmente lesões agudas, o fígado ele passa a secretar moléculas sinalizadoras em sua volta para promover a sua própria proliferação. Então nós temos uma lesão, nesse caso aqui uma lesão de ressecção, e aí o fígado ele começa a se regenerar para voltar à sua estrutura normal. O fígado é o órgão que tem as células mais bem distribuídas e mais homogêneas entre si. Não existem muitas variações, então é muito mais fácil para o fígado se proliferar do que outros tecidos quando sofre uma lesão. E obviamente a gente pode dizer que a hiperplasia compensatória também pode ocorrer em alguns tecidos por intermédio da diferenciação e proliferação de células-tronco. Existem células que não se proliferam, independente se elas forem estimuladas ou não, mas ocorre uma proliferação naquele tecido porque nós temos células-tronco que estão indiferenciadas, próximas àqueles tecidos, recebem um sinal emitido por um tecido que foi lesionado, por exemplo, e aí ela passa a se diferenciar e se proliferar para fazer a compensação da perda de função causada pela lesão. Então nós temos hiperplasia compensatória também por intermédio de ação de determinados tipos de células-tronco. Agora falando um pouquinho da hiperplasia hormonal, para a gente entender, um exemplo clássico que eu posso dar para vocês é sobre o útero. Eu já falei para vocês na aula passada, o útero ele tem que sofrer uma série de modificações no momento em que a mulher fica grávida. Então aqui do lado direito nós temos um útero que não foi
albergado com uma criança, ou seja, é um útero não gravídico. Quando o útero recebe um sinal para iniciar sua proliferação devido à ligação do óvulo com o espermatozoide, ou seja, vai começar a gerar uma nova vida nesse útero, ele precisa sofrer algumas modificações, primeiro, para nutrir esse feto que vai ser gerado e para também albergar ele ali dentro, porque ele vai aumentar de tamanho. Então, um útero gravídico ele precisa aumentar o seu volume, hipertrofia, e precisa aumentar a sua quantidade de células, que é hiperplasia. Então, veja, aqui do lado esquerdo, né, nós temos um aumento da quantidade de células no útero, né, e aqui do lado direito um aumento do volume, que é hipertrofia. Mas, enfim, o útero ele precisa sofrer tanto uma hipertrofia como uma hiperplasia. E quem vai fazer esse processo de aumento de volume é uma ação hormonal que é desencadeada no momento em que o feto começa a ser gerado. Agora, falando especificamente da hiperplasia patológica, a gente pode dizer que, em muitas ocasiões, a hiperplasia patológica ocorre por estímulos hormonais desregulados, mas cessa quando é cessada a ação hormonal. Ou seja, na hiperplasia patológica, nós não temos uma condição de compensação, porque o tecido está numa condição normal, inicial, e se ele começa a hiperplasiar, mesmo sem ocorrer o aumento da demanda de função daquele tecido, não houve nenhum estímulo, mas ocorreu uma desregulação de secreção e sinalização hormonal, aí nós temos uma hiperplasia patológica. Um exemplo clássico disso é a hiperplasia prostática benigna. Então aqui do lado esquerdo nós temos uma próstata normal, ocorre alguma desregulação hormonal nesse indivíduo, e aí a próstata ela começa a aumentar de tamanho, ou seja, esse aumento de tamanho é por decorrência do aumento da proliferação celular da próstata, dessa célula glandular. E aí, a hiperplasia benigna de próstata, ela pode ser tratada com medicamentos que antagonizem efeitos hormonais causados na próstata. Então, ela aumenta, se você antagoniza ou diminui ou cessa a ação hormonal, ele tende a voltar numa condição inicial, que é a próstata normal, ok? E uma observação importante é que a hiperplasia patológica, por ser desregulada, favorece um ambiente ideal para a proliferação cancerosa, que é uma coisa diferente que a gente vai ver quando a gente estudar o câncer. Mas, basicamente, quando uma célula começa a se replicar demais e desreguladamente, isso começa a promover lesões e dano no DNA, porque ela não tem tanto mecanismo para ir corrigindo erros que vai surgindo com a velocidade de replicação da célula, ou seja, ela se replica rápido demais e se acontecer algum erro, ela não vai ter tempo de corrigir esse erro. Isso pode favorecer a formação de uma célula tumoral. Então tem que se tomar muito cuidado quando nós falamos sobre hiperplasia patológica, porque isso pode desenvolver um quadro muito pior, beleza? Agora, para encerrar essa aula, falando rapidamente sobre os mecanismos envolvidos da hiperplasia, basicamente, a hiperplasia ocorre principalmente pela ação de agentes que estimulam fatores que induzam a proliferação de células quiescentes, ou seja, células que não estão replicando inicialmente, mas quando estimuladas passam a replicar. No caso aqui, existem condições que nós podemos ter também hiperplasia de células que se proliferam muito, mas a princípio a gente estuda mais os mecanismos envolvidos em células quiescentes. E o que nós temos? Bom, vamos pegar os fatores que estão envolvidos aí nesse processo de hiperplasia das nossas células. Quais são os fatores que estão envolvidos? Bom, nós temos hormônios, sinalizadores peptídicos, né, que pode ser tanto o VEGF, que é um exemplo, que é um fator que promove a proliferação de células endoteliais, da vascularização do nosso corpo, o hormônio de crescimento. Então, são dois hormônios originados de uma fonte proteica, ou seja, um hormônio peptídico, que vai sinalizar para aumentar a proliferação destas células. Obviamente, eu só dei dois exemplos, existem muito mais. Existem hormônios esteroides também que vão estimular a proliferação celular. No caso dos homens, a gente tem mais predominante a testosterona, no caso das mulheres, a progesterona, mas também existem outros hormônios esteroides que vão induzir a proliferação celular. Alguns glicocorticoides são capazes de fazer isso, ok? Então eles sinalizam para promover a replicação celular aí de certos tipos celulares. E também nós temos a ação viral. Alguns tipos de vírus induzem um aumento da população da célula em questão que você está estudando, né? O papilomavírus é um deles e ele pode causar um aumento da proliferação celular
nas células do colo do útero. Então é uma coisa muito importante. E para a gente entender isso daí, primeiro de tudo, a gente tem que pegar uma célula quiescente, né, e ver o que de fato vai estar induzindo nessa célula para que ela se prolifere. Então nós temos lá o nosso estímulo e ele vai sinalizar ativando algumas vias principais de proliferação celular. Nós temos algumas. Por exemplo, a via das MAP quinases, ou seja, são enzimas que fosforilam certos substratos que vão sinalizar para o núcleo começar a replicar o seu DNA. Não só as MAP quinases, como as ERCs e a AKT. Elas têm funções das mais diversas, mas uma das funções que essas proteínas, essas classes de proteínas desempenham é a proliferação celular. Então esse estímulo ativa essas proteínas e aí nós vamos ter um início do ciclo celular. Vai se ativar um ciclo celular nestas células. Quando se ativa o ciclo celular, a tendência é sempre a célula fechar este ciclo. Então ela começa a aumentar o seu teor proteico, replicar o seu DNA, iniciar o preparo para a divisão e finalmente dividir. Então, quando nós ativamos essas vias e ativamos principalmente o complexo do retinoblastoma, que é o complexo que vai iniciar a cascata do ciclo celular, nós vamos ter a replicação das células e elas vão começar a se dividir. E, obviamente, quando ela começa a se dividir, começa a aumentar a sua população, se proliferar, nós temos um quadro de hiperplasia. Beleza? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para vocês nessa aula. Essas duas referências e mais uma no tocante ao papilomavírus induzindo hiperplasia, eu estou deixando aqui no descritivo do vídeo para vocês os links para vocês acessarem estes artigos. São artigos muito bons, que têm informações muito interessantes no tocante à ação, por exemplo, da AKT e da ERK, no processo de hiperplasia e também das MAP quinases, que vão causar hiperplasia de células vasculares. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço que deem um joinha, me ajudem a compartilhar esse vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá no grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular. Se vocês quiserem me adicionar, também pode. As informações, como sempre, estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.